pensei bem e tal, fiz até um separamento de que assunto começar pra iniciar esse projeto. Eu acho que não é muito de deixar de lado de um assunto que não é muito recorrido no nosso sistema educacional, cara. Eu podia estar falando sobre em relação de consciência negra ou falar alguma coisa mais abreviado, sabe? Mas enfim, fiquei pensando um pouco. Acho que não é muito bom deixar de lado em relação do que vem acontecendo muito atualmente agora no Brasil. Tá virando uma tendência do nada. O que eu tô falando é em relação dos atentados escolares, tipo, uma coisa que vem acontecendo muito nos Estados Unidos e agora aqui no nosso país, sabe? E tipo, chega de ser um pouco preocupante você não falar um pouco disso, porque nem no nosso próprio sistema de ensino educacional não fala muito disso e não levar muito a sério em relação dos atentados. O que acaba sendo meio complicado de ser levado a sério, né, cara? Porque, enfim, com gente literalmente entrando com uma bis dentro da sala de aula. Cara, olha esses dois. Bem, teve em relação de vários atentados que acabaram impactando bastante. E um dos que foi mais insano que aconteceu, e sendo um dos primeiros, foi em relação do massacre de Columbine nos Estados Unidos. Desde isso, depois, começou a crescer do nada nos Estados Unidos e agora tá vindo fortemente do nada no Brasil. Depois dos últimos casos que teve em relação de Suzano, veio do nada fortemente. Tipo, há 2 semanas atrás começou um outro atentado. 3 semanas também. Cara, como assim do nada? Não tem como deixar de lado de falar de uma coisa que preocupa de certa forma. Enfim, iniciando de alguma coisa, mas em relação de um projeto, né? Nada demais. É bom espalhar e falar em relação desse assunto. E tipo, que aparenta ser mais sensível, sabe? Eu digo isso porque tem gente que acha muito sensível de relatar sobre isso. E também não é muita coisa que a gente vê por aí em sites como o YouTube. A gente só vê jornal relatando, pouca gente questionando e relatando sobre uma coisa que tá foda, sem solução, sem nada levado a sério e sem uma política totalmente rigorosa. Mas bem, praticamente para tentar iniciar e falar mais desse projeto, eu tinha que ficar pensando um pouco e eu não sabia muito no que começar, sabe? Enfim, eu pedi uma ajuda pra curadoria, né? Na minha sala, todo mundo devia ganhar alguma notinha e nada mais justo que, né, criar umas perguntas pra minha sala responder. Nossa, é só uma maravilha. Enfim, eu agradeço a minha sala que respondeu, cara. Eu separei as respostas e teve respostas bem interessantes sobre o assunto. Bem, e com tudo isso, eu separei em relação de tópicos e certas coisas que são bem comentadas em relação de tudo isso. Bem, pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Marcos Eduardo, turma 204, e pra quem me conhece, pode me chamar de Tomatinho. Tomatinho. Toda de abobrinha. Antes da gente iniciar falando sobre desequilíbrio mental, seria interessante começarmos pautando sobre um dos casos mais impactantes, que já iniciei no começo desse vídeo, né? Em 20 de abril de 1999, no Colorado dos Estados Unidos, teve um massacre em Columbine, em que Eric e Dylan acabaram fazendo um dos maiores feitos que na época acabou parando o mundo. Aí acaba se levando uma questão do porquê que uma pessoa em sã consciência chegaria num nível tão absurdo disso. Se analisarmos mais a fundo para procurar essas determinadas causas, segundo os estudos da psicologia emocional e das próprias investigações da FBI, a gente acaba percebendo que pela época na escola de Columbine, bullying era praticamente abundante, em que Eric e Dylan sofriam disso. E nossa, tem gente que critica muito esse motivo. Eu digo em relação do bullying como se o pessoal achasse que essa fosse a única causa dos caras acabar fazendo um atentado, como se uma determinada pessoa acaba sofrendo só de bullying fosse a única causa e determinação dele de criar um ódio por um e por todos e bora causar um homicídio de todo mundo. Calma, também não é assim. Em si, o bullying não deixa de ser algo complicado, pois acaba sendo algo muito sério. Se uma pessoa que passa por isso e tem a sua mente não muito bem orientada e provavelmente meio zoada, pode ter chances dela acabar raciocinando naquela situação de forma errada e, enfim, acabar fazendo alguma coisa contra ela própria.
ou em outras pessoas. Mas em questão do bullying, não seria um dos únicos motivos de causa na realidade, pois isso em si acaba sendo mais complexo quanto a gente pensa, tendo várias outras causas nesse meio. Vamos falando do Dylan, por exemplo. Ele teve uma infância difícil de fazer amizades por tanta transferência de colégio, era muito tímido que incrivelmente conseguia constranger os outros colegas, era apaixonado pela tecnologia no tal ponto que as pessoas denominavam ele como nerd, era excluído dos grupos sociais em colegial e toda santa hora ficava remoendo pelo passado e futuro. Em questão do Eric, ele também teve várias transferências de colégio durante sua vida, mas por causa da profissão de seu pai, que era militar, o que acabava dificultando amizades duradouras em sua infância. Ele também tinha uma deformidade no seu peito, que fazia ele ter vergonha de tirar a camisa em público, era também excluído de grupos sociais no colégio, e apesar que Eric também era amante da tecnologia, e que também o pessoal do colégio achava ele nerdão por causa disso. Meu Deus, eu fico pensando nos futuros programadores de antigamente, de como lidava com tudo isso. Mas os dois tinham essas coisas em comum, tanto em suas histórias, tanto em gostos e personalidades, e foi nessas coisas em comum em que um acabou completando ao outro, logo se conhecendo aos poucos durante suas vidas. Eram grandes amigos, sempre ficavam juntos sozinhos e em vez de estar em grupos com outros estudantes. Porém já estavam fartos do isolamento, do bullying, cansados de suas vidas. E logo depois, com o tempo, o mundo acabou conhecendo o Eric e Dylan pelo pior jeito possível, dentro dos maiores massacres feitos em uma escola na história norte-americana. Logo depois disso, acaba se acrescentando uma questão. Todas essas causas apresentadas acaba sendo uma justificativa para o tal feito? E na verdade não. Isso acaba sendo mais complexo quanto a gente pensa. Não é uma determinada causa X que ocorre o feito Y. É uma marinhada de causas que leva a esse feito Y. Quem já assistiu Inteligência Mundial já captou o que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer é que isso acaba sendo muito mais profundo quanto a gente pensa. Não é apenas uma causa. Acaba sendo umas 300 causas que acaba levando esse tal feito. Não acaba sendo fácil achar uma resposta concreta com essa questão. E mesmo relatando e falando disso tudo, não significa que eu vou defender esse tipo de pessoa, que acaba levando a um ato puramente irracional. Eu prefiro continuar a afirmar que isso é um ato irracional do que chegar e afirmar que é racional uma pessoa chegar e cometer homicídio dentre outras pessoas. Uma coisa que não tem que reclamar é que o ser humano ele tem uma racionalidade inexplicável em sua essência e de certa forma ao mesmo tempo complexa. Mas essa racionalidade em si usamos para resolver certos problemas e de certa forma correta, na verdade. Com ela criamos ações fundamentais em que estão enraizadas desde quando nós seres humanos no geral acabaram com a necessidade de uma justiça concreta nos tempos antigos, da necessidade de um princípio ético e moral, em que imploramos em se construir, evoluir emocionalmente e evitar a violência por si mesmo, pois em sua própria essência nunca foi bom. Dói, é horrível, ninguém gosta. Mesmo com a ocorrência desses atos, nada pode se deixar por impune. Não tem coisa pior da dor da perda de uma pessoa inocente de que você ama, em que na própria pessoa clama por justiça. Não dá pra deixar quieto. Bem, queria falar mais em questão da depressão, ansiedade, polarismo, TDAH, pânico e certos transtornos mentais no geral em si, e colocar isso com mais carinho em relação desse tópico, e dar uma ênfase final com isso. Não existe uma injeção, uma pílula que vai curar a pessoa disso no mesmo dia, isso não existe, mas há tratamentos para diminuir isso aos poucos ao decorrer do tempo. Existem suportes sociais como a família, amigos, grupos de suporte, entre outros que existem por aí. Isso diminui o isolamento, alivia o estresse, e isso acaba estimulando a pessoa a seguir com seu tratamento. Se por acaso a pessoa achar necessário ir numa psicoterapia, que seria um psicólogo ou um psiquiatra, vá, pois isso acaba sendo um tratamento da coisa mais importante da gente, que é a nossa saúde mental. Não tem coisa melhor que aproveitar cada momento do nosso presente com mais leveza. Isso é ser racional. Cara, a mídia às vezes é um pouco assustadora no que vai abordar, inclusive a rede televisionária. Às vezes preocupa um pouco porque a mídia televisionária não acaba sendo muito ampla de um determinado assunto. Se você tem um assunto a comentar, a gente pesquise e procura antes de falar qualquer coisa, pois sem isso gera certas confusões. Bem, jogos não são muito diferentes por críticas de pais ou pessoas. O caso de Suzano em São Paulo, por exemplo, não foi diferente. E em um dos ataques o cara usou uma máscara idêntica à skin num jogo de tiro PUBG, tá ligado? E tem gente que fica chamando de Free Fire, meu Deus. Teve pais alegando pela culpa desses tipos de jogos violentos por um caso que não teve nada a ver com a envolvência. Eu, por exemplo, jogo o God of War, o GTA V, o CS, que são considerados jogos violentos, e entre outros por aí que eu já joguei. Eu acredito que gente com algum problema mental pode acabar fazendo coisas absurdas, isso é inegável, mas há pessoas com a mente centrada, tipo, é óbvio que não vai sair fazendo isso. CS é um jogo de tiro com
com atualmente 1.200.000 jogadores simultâneos online, entre outros vários que são considerados violentos. Se seguir essa analogia, praticamente teríamos milhares e milhares de violências de pessoas que têm um histórico de jogos violentos, sem lógica nenhuma. É estranho estar falando de jogos do nada, mas não é à toa, pois certos meios de comunicação também estão sendo julgados. Exemplo do Discord, quando teve em relação dos atentados da Crash. O pessoal em Facebook e Twitter relatou muito sobre isso e teve pais também reclamando e preocupado com os filhos por estarem nesses meios de comunicação, tá ligado? Enfim, desde pelas mídias televisionárias e pelas próprias redes sociais julgando de certa forma, isso dá um certo receio porque acaba gerando uma desinformação absurda, coisas que não são diferentes em certos documentários desinformativos nesse requisito. Uma coisa que eu vou deixar avisado a vocês, existem documentários desinformativos que nem deveria ser considerado documentário, mas tudo bem. Exemplo do documentário criado pela Gable Max, falando sobre o massacre de Realengo, que ocorreu no colégio em 2011 aqui no Brasil. Um documentário criado em uma enorme plataforma e que deveria ser um documentário com base científica, com ótimas teses e opiniões com lógicas argumentativas, mas não, é um documentário com repleta desinformação, sem nenhuma consultoria científica, sem base de lógica nenhuma, e com opiniões absurdas, sem nenhuma análise séria por parte dos jornalistas desse documentário, e que nessas opiniões estão julgando e culpando pessoas e youtubers sem nenhuma autorização e pedido de imagens criadores de conteúdos, só porque gravam jogos e games que estão sendo julgados por pessoas que não demonstram um pingo de amor para a informação e para o conhecimento humano, e que estão passando uma ignorância por acabar recorrendo para pessoas que irão ver essa baboseira criada pela Gable Max e acabarem consumindo notícias falsas de um lugar onde que é mundialmente conhecida. E por causa de quê? Por causa de jogos considerados violentos, e voltando pra mesma ladainha que eu já tinha comentado, meu Deus! Bem, se vocês quiserem ver documentário bem informativo, vou deixar esse vídeo pra vocês aqui, mostrado no YouTube, ok? Também esse aqui, se vocês quiserem ver em caso do Realengo. Mas, pelo amor de Deus, não assistam em relação da Gable Max. Obrigado. Você me pergunta, cara, o que isso tem a ver com o que você tá falando? Se o tema é atentados, o que os atentados têm a ver com os jogos e meios de comunicação? A que ponto que você quer chegar? Eu só tô mostrando pontos que a mídia não se importa em entregar uma informação de qualidade pra gente. Pois se algo é tendência, enfim, ela acaba sendo muito boa em dar informação rápida a você. Mas com porém, uma coisa que na verdade era pra deixar a gente bem informado de certas coisas, enfim, decepcionante. Bem, em conclusão, acredito que muita coisa deveria ser feita contra esses casos que vem acontecendo muito, para que pelo menos a gente que é estudante se sinta mais seguro em um ambiente que é bem importante diante daquelas vidas que dão valor ao futuro, e principalmente na construção do seu conhecimento e na educação. Enfim, agradeço a quem assistiu isso até o final, não foi fácil de fazer esse projeto, principalmente editar esse vídeo, tô quase morto editando ele, deu pra mim. Vou deixar os agradecimentos no final desse vídeo e a quem me ajudou muito com esse projeto. Obrigado por todos e por todos que fazem parte da minha vida. E quem sabe aí, até uma próxima. E principalmente, como eu falo pra todo mundo, se cuidem.